evangélicos do mundo, especificamente no Brasil, de 1950 para cá, nós éramos mais ou menos 1,5 milhão de evangélicos, e hoje nós somos mais de 40 milhões. E durante muitos anos, a igreja brasileira ela foi usada no mundo todo. Muitos missionários foram enviados para as nações, a fim de levar um relacionamento íntimo e eficaz com o Senhor. E durante esses últimos tempos, existe um movimento contrário. Nós temos observado que a igreja no Brasil, apesar de crescer, ela diminuiu o seu nível de relação e intimidade com o Senhor, passando a viver um relacionamento mais superficial com o Senhor. E a partir daí, não vivendo na íntegra ou na totalidade aquilo que é a expectativa do Senhor para as nossas vidas. E aí deixamos de viver intimamente com Deus. Isso de fato nos preocupa, porque nós vivemos como igreja, e como igreja nós somos a noiva de Cristo Jesus. E com base nesse nome que nós fomos recebendo de Deus como noivo, nós vivemos com base numa expectativa. Nós vivemos com base na expectativa da volta de Cristo, por sermos noivo dele. E muitas das vezes, querido, nós não estamos nos comportando como noivo, porque nós temos desprezado o relacionamento com o Senhor. Uma noiva, ela anseia pelo seu noivo. Ela anseia pelo momento onde ela vai se unir ao seu noivo. Isso se dá por quê? Porque existe um relacionamento entre a noiva e o noivo. Só que a partir do momento que nós, como noiva, nós não exercemos aquilo que é a expectativa do noivo para com a nossa vida, nós como noivo, começamos a nos desinteressar por esse relacionamento. E aí o que acontece? Nós começamos a esfriar. Já viu um relacionamento quando duas pessoas namoram e normalmente uma das pessoas, ou seja, não começa a corresponder à expectativa da outra? O que acontece? Começa a esfriar a relação. Aí uma pessoa começa a pedir: eu preciso de um tempo para mim, eu preciso de rever os meus sentimentos, eu preciso de rever o que eu quero para mim, eu preciso de repensar. E isso começa a acontecer o quê? Um distanciamento entre essas duas pessoas. E a partir desse distanciamento, essa relação começa a se esfriar, até o ponto de haver ruptura total. Só que nós sabemos, como igreja também, que Jesus, quando se entregou na cruz do Calvário, ele já fez tudo que podia ser feito por nós. Todas as coisas. E hoje Cristo espera um momento, a ordem do Pai, para que ele possa vir recolher sua igreja. Amém? Você crê nisso? Amém. Só que se nós, como igreja, como noiva, que Jesus anseia buscar, nós não tivermos o comportamento adequado, o comportamento esperado como noivo, para com o noivo, nós corremos o risco de ficar pelo caminho. Nós corremos o risco de chegar ao grande dia e não sermos recebidos por Cristo, porque não nos comportamos como noivo, cuja a fidelidade, o compromisso e a intimidade nós não estabelecemos sobre essa relação. E eu quero chamar a sua atenção nessa noite, para que a gente pudesse, em nome de Jesus, trazer esse comportamento para nós, para as nossas vidas como igreja, a fim de
quê? De que nós possamos viver aqui a intimidade e o relacionamento com o Senhor, para que na hora que Ele vier nos recolher, nos buscar como igreja, nós não possamos ser dois estranhos, nós não possamos ser duas pessoas completamente desconhecidas. Amém? E eu quero compartilhar um texto com você. Está lá em Marcos, capítulo 14, que traz assim muito forte, trouxe ao meu coração, à minha vida, a revelação sobre 4 coisas que são fundamentais para que nós possamos ter comportamento como igreja sobre a nossa vida, para que nós possamos nos comportar como igreja segundo a expectativa de Jesus. Amém? Marcos, capítulo 14, versículo 3. Quem encontrou diz amém. Falta um pouquinho ainda, né? Quem encontrou diz amém. Que força, irmão. Diz assim: estando ele em Betânia, reclinado à mesa, na casa de Simão, o leproso, veio uma mulher trazendo um vaso de alabastro com perfume de nardo puro de muito preço. Quebrou o vaso e derramou o bálsamo sobre a cabeça de Jesus. Amém? Querido, existem 4 coisas nesse texto, 4 elementos que me chamam muito a atenção para quando nós passamos a refletir sobre a nossa vida e comportamento como igreja. E um deles, nesse texto, é a figura dessa mulher. E essa palavra mulher, na sua íntegra, ela já nos traz a certeza que nós estamos falando de alguém do gênero feminino. E a palavra de Deus nos diz que nós somos noiva. E quando nós falamos noiva, nós também estamos relacionando a figura de alguém ou de alguma pessoa ao gênero feminino. E quando nós buscamos a expectativa de Deus para a figura da mulher, segundo a palavra do Senhor, o que nós entendemos sobre a nossa vida? A submissão. Em todo tempo a palavra do Senhor, ela fala da mulher como ajudadora, como auxiliadora, como submissa à vontade e ao desejo do homem que segue os caminhos do Senhor. E é assim que nós devemos nos comportar como igreja, como mulher, como noiva de Cristo. Só que existe um grande problema, que muitas das vezes, nós como igreja, nós começamos a nos comportar, sabe como que é? Como homens, e queremos tomar o controle e a direção das coisas, como se fosse nós que estivéssemos à frente de tudo. Mas a nossa situação, a condição como igreja, é ser submissa ao Cristo, ao nosso noivo, aquele que vem nos buscar e nos resgatar. E a mulher tem um papel fundamental. Eu acho interessante assim, que a figura de Deus é a figura do Pai. E talvez se Deus tivesse a figura feminina, ele teria dificuldade de conduzir Cristo ao sacrifício. Mas nós, como igreja, somos o inverso disso. Nós não temos que sacrificar ou conduzir ninguém ao sacrifício. Muito pelo contrário. A nossa função é, como mulher, acolher, trazer para próximo de nós, trazer para o nosso meio, não excluir, mas sim acolher. Essa é a figura da mulher, essa é a figura da igreja como noiva. E muitas das vezes nós, como homens, às vezes mais duros,
coração um pouco mais firmes e convictos daquilo que nós queremos, mas sem sensibilidade, pensamos logo em excluir, em tirar fora aquilo que aos nossos olhos não é interessante. Mas o comportamento feminino como noivo é o que nós temos que ter, para que nós possamos agradar o nosso noivo, para que nós possamos sensibilizar de que nós somos a noiva correta, a noiva ideal para ele. Amém? Então a figura da mulher, a figura feminina, ela se estabelece sobre a igreja como noiva, e não como homem na cabeça. Nós somos direcionados pelo Cristo, o nosso guia, aquele que nos conduz e que nos direciona. Amém? Amém. Existe também outra figura nesse texto que, para mim, assim, é extremamente interessante, que é quando essa mesma mulher, ela pega o vaso de alabastro e quebra, e pega aquilo que estava dentro dele, que é um nardo precioso, um óleo puro, e unge a cabeça de Jesus. E a figura do vaso de alabastro é tão interessante porque uma mulher naquele tempo, quando ela queria se casar, o que a família dela fazia? Ela juntava alguns dotes para que o noivo se interessasse por essa mulher, por aquela pretendente. E um dos dotes que essa mulher conservava, que a sua família guardava para o dia, ou seja, do seu casamento, ou para o dia que chegasse a hora dela conhecer o seu noivo, o seu prometido, era o vaso de alabastro. E o vaso de alabastro ele era feito com um material como se fosse um granito, ou um mármore, melhor dizendo. Só que um mármore fino. E ele era algo que não era simples de uma família naquele tempo conseguir. Porque uma família tinha que ter algumas posses, e quanto mais posses ela tinha, melhor, mais bonito, ou seja, de maior qualidade, era o vaso de alabastro que aquela mulher tinha, para que ela pudesse apresentar ao seu noivo. E também o conteúdo que havia nesse vaso. E era um costume naquela época, quando o noivo vinha conhecer sua noiva, que a noiva, ou seja, pegasse aquilo que era o seu dote, que era um dos dotes, que era o vaso, e ela quebrasse aos pés do noivo. E ela pegava aquele perfume e ungia. Isso era um costume daquela época. Aí a gente pega e para e pensa e fala assim, o que isso tem a ver com a nossa vida? O que isso tem a ver com o nosso comportamento como igreja? Como isso pode nos influenciar nos dias de hoje? Querido, a Bíblia diz que você é um tesouro, um vaso de barro. É assim que nós precisamos de fazer. Nós precisamos de nos quebrar na presença do Senhor. Nós precisamos de nos entregar na presença do Senhor. Como um dote, como algo valioso. Porque é assim que o noivo nos enxerga. Como algo valioso. Como algo precioso. Nós precisamos de, como igreja, para que nós possamos ser vistos e reconhecidos como noivo, nós precisamos de nos quebrar na presença do Senhor. Nós precisamos de nos entregar totalmente ao Senhor. Só que nós, às vezes, damos valores às coisas que não devemos dar. Ou, às vezes, nós costumamos não dar o devido valor àquilo que é devido. E às vezes nós corremos mais um risco de às vezes achar aquilo que é bom, aquilo que é valioso, aquilo que é algo
que nós entendemos que temos de bom e guardar para nós. Mas nós, como noivos de Cristo, nós temos que nos entregar na presença do Senhor. Quebrar, ou seja, nos quebrar como vasos, mas entregando ao Senhor aquilo que nós temos de melhor, aquilo que nós somos, aquilo que nós podemos vir a ser na presença do Senhor. E não existe outra forma se a gente não se quebrar, se a gente não reconhecer que esse é o noivo que nós esperávamos, que esse é o Cristo que nós esperávamos. E também, como era costume naquela época, esse nardo precioso, que era o óleo, ele era usado para reconhecer a autoridade. E assim é sobre a nossa vida. Nós precisamos de nos quebrar o Senhor, e esse óleo, que é a nossa vida empregada ao Cristo, é o reconhecimento da autoridade dele sobre nós. Dessa forma nós reconhecemos que ele é o Cristo, é o noivo desejado e ansiado pela Deus. Amém? Amém. Aleluia. Outro ponto, querido, que me chama muita atenção nesse texto, e que também sim, é reflexivo para nós, como comportamento como igreja, é onde Jesus se encontrava. Esse texto fala que Jesus estava na casa de Simão, o leproso. E a lepra naquele período era algo que excluía as pessoas, era algo que afastava as pessoas da sociedade, ou seja, era algo que fazia com que as pessoas se isolassem, vivessem individualmente. Era algo que tirava as pessoas da comunhão, que tirava as pessoas do relacionamento. E Cristo, eu acho interessante nesse texto porque eles fizeram questão de colocar na casa de Simão, vírgula, o leproso. Isso nos traz a convicção do que Cristo espera de nós, é que nós possamos ir ao encontro daqueles que são excluídos, daqueles que são marginalizados, daqueles que são separados. E o interessante é que não foi ele, Simão leproso, que foi Jesus, mas era Jesus que estava na casa dele. E nós, como igreja, nós temos um papel fundamental, importante nos planos de Cristo para a humanidade, que é levar o Evangelho, levar as boas novas a toda criatura. Mas o papel de levar esse Evangelho é da igreja. E Jesus, como exemplo perfeito, como o melhor exemplo nas nossas vidas, ele foi atrás daqueles excluídos, daqueles que eram rejeitados pela sociedade. E nós, como igreja, muitas das vezes nós queremos viver esse mundinho aqui, só esse mundinho aqui. Nós queremos sair da nossa casa, queremos vir aqui e queremos louvar o Senhor, queremos receber de Deus, queremos ter relacionamento e comunhão com o Espírito Santo, mas não estamos dispostos a exercer a função de igreja, que é ir à casa do leproso, é ir atrás daquele que visualmente ou momentaneamente não está no apreço do Senhor, não está debaixo da graça, mas Jesus, com comportamento a nós, espera que nós possamos ir atrás do leproso. Amém? Isso não quer dizer que nós temos que ir
viver aquilo que ele vive. Mas nós temos que ir como enunciadores das boas novas de Cristo Jesus. Amém? Amém. Aleluia. E o quarto ponto que eu acho extremamente assim, fundamental para que a gente possa, e eu deixei por último justamente porque é um grande espaço para que nós possamos viver como igreja. Era onde Jesus estava. Estava na casa de Simão, o leproso, mas ele se encontrava na mesa. Querido, é impossível nós nos colocarmos na condição de noivo como igreja se nós não estivermos na mesa. E a mesa significa o quê? Comunhão, unidade, relacionamento. É impossível nós falarmos que nós somos igreja se eu não me relaciono com o meu irmão, se eu não tenho unidade com o meu irmão, se eu não sei o que ele vive, se eu não sei o que ela vive, se eu não intercedo por ele, se eu não intercedo por ela, ou seja, se eu não vivo a vida do meu irmão. E o interessante é que assim, hoje nós achamos que às vezes o viver a vida do outro é ser fuxiqueiro, é ser intrometedor, às vezes é ser entrão, mas não é isso. Sentar na mesa e viver a comunhão, viver a unidade, o relacionamento do Senhor é partilhar daquilo que o seu irmão vive todos os dias, daquilo que você vive. Em unidade, para que haja relacionamento. E nós sabemos que hoje esse é um exercício extremamente difícil no meio da igreja. Porque as nossas diferenças, ultimamente, elas têm servido para quê? Para nos separar e não nos unir. Mas as diferenças, elas têm que servir para nos unir com os outros. Porque é através da diferença que nós aprendemos, é através dessa diferença que nós conseguimos interceder uns pelos outros, é através dessa diferença que nós conseguimos perceber a multiforme e sabedoria de Deus. Amém? Em nome de Jesus, querido, esses 4 pontos são fundamentais para que nós possamos ter comunhão com o Senhor. É fundamental para que nós possamos viver felizes, alegres, para que nós possamos nos comportar como igreja e não somente como indivíduo. Nós vivemos com base na expectativa da consumação de um relacionamento. Só que esse relacionamento, querido, enquanto nós estivermos aqui, ele é aquecido pelo Senhor Espírito Santo. E a partir do momento que nós não cumprimos o nosso papel como igreja, nós o afastamos de nós. Nós deixamos ele ausente da nossa vida. E aí nós começamos a esfriar. Nós começamos a perder o interesse por Jesus, pelo nosso relacionamento com Cristo. Nós perdemos a expectativa e perdemos aquele desejo ardente do nosso coração, que é a chegada do nosso noivo. E aí nós passamos a viver uma vida normal. Nós passamos a viver uma vida medíocre. Nós passamos a viver uma vida sem sentido. E aí sabe o que acontece? Nós começamos a sair da nossa casa e vir aqui, não para cultuar o Senhor, e sim para estabelecer sobre a nossa vida um hábito, algo normal, algo que nós costumamos a fazer uma vez por semana, 2 ou 3, ou enfim, algumas vezes por semana. Mas em nome de Jesus, eu gostaria de chamar a atenção nessa noite, para que você, como igreja, em nome de Jesus, possa assumir a sua postura, assumir a postura correta, como noivo que anseia ardentemente pelo Cristo.
nome de Jesus, que Deus possa fazer essa palavra germinar no seu coração. Querido, Deus tem falado tão forte comigo, assim, a respeito desse texto, que Deus tem mudado a minha vida e o meu comportamento. As pessoas que estão próximas de mim, aqui na igreja, elas podem perceber a mudança e a transformação na minha vida através dessa palavra. E eu queria, em nome de Jesus, você pudesse abrir o seu coração para receber essa palavra. Porque essa palavra ela tem a condição de mudar, ou seja, o sentido da nossa vida a partir de hoje. Mas o não receber dessa palavra, ela pode nos colocar na condição que nós estamos. E eu tenho certeza, se nós continuarmos como estamos, nós corremos um grande risco de ser surpreendido no grande dia. Nós corremos um grande risco de, ao Cristo chegar sobre as nuvens, a gente olhar para o lado e não ver algumas pessoas e ter a certeza de que não fizemos o que era certo, ou não adotamos sobre a nossa vida o comportamento correto. E adotar esse comportamento correto sobre a sua vida implica diretamente, querido, em ter um relacionamento com o Senhor. E ter esse relacionamento com Cristo só pode acontecer através da presença do Espírito Santo. Amém? Eu queria, em nome de Jesus, te trazer a lembrança de tudo que Deus já fez por você, tudo que Cristo já fez por você. Nós temos todos os motivos do mundo para nos alegrar. Nós temos todos os motivos do mundo para não nos tornarmos apáticos, frios. Porque Cristo morreu por você. E existe uma promessa sobre a sua vida. Ele vem te buscar. Ele vem te buscar. Querido, em nome de Jesus, como igreja, receba isso. Traga isso sobre a sua vida, para que você possa receber do Senhor o melhor e viver aqui o melhor de Deus. Amém? Em nome de Jesus, eu quero te encorajar a viver os seus ministérios, a viver o chamado de Deus para a sua vida como igreja, exercer sobre a vida da humanidade o chamado de Deus para o Senhor. Você possa viver, em nome de Jesus, a intimidade com Deus e fazer o que Deus te chamou a fazer com alegria, com prazer. Você possa fazer isso na expectativa de que as pessoas possam receber esse mesmo tesouro que você recebeu sobre a sua vida, que é a salvação. Amém? Em nome de Jesus. Apenas para concluir sobre esses 4 pontos. O que nós precisamos de ter sobre a nossa vida para que possamos ter um comportamento ideal como noivo de Cristo? Submissão. Entregarmos ao Senhor o que temos de melhor e honrá-lo, reconhecendo que Ele é Deus sobre as nossas vidas. Ele é tudo sobre nós. Amar as vidas independente de qualquer coisa. Ir em busca daquele que Deus ama como nos amou. Ir em busca do perdido. E ter unidade, querido. Isso é fundamental para que nós possamos viver como igreja. Amém? Essa é a palavra que eu gostaria de trazer essa noite. E peço para que você medite sobre isso, para que você medite sobre esse texto, sobre essas coisas, sobre esses pontos que nós precisamos de ter como igreja, a fim de que possamos esperar com segurança o amado das nossas almas, o nosso noivo, o Cristo